Então, vamos lá. Aqui, ó, esse operacional que eu vou mostrar é a correção de 100%, tá? O que que é uma correção? Eu vou falar o que que é uma correção de 100%, quais são os tipos de correção. Vou falar sobre fechamento de V e a correção com respeito e a correção com invasão. Esse operacional que eu vou mostrar para vocês, ele com certeza você já ouviu no mercado alguém falando sobre isso, mas às vezes você não conseguiu entender, às vezes você não conseguiu saber realmente como que é essa dinâmica, né, da correção. Porque o mercado, ele é o seguinte, ele faz uma impulsão, tá vendo que é uma impulsão de alta, ele quebrou aqui a estrutura, tá vendo? Se ele fechou acima, ele quebrou essa estrutura. Vou pôr uma linha aqui. Ele quebrou essa estrutura baixista aqui, fechando acima, quebrou. Continuou fazendo deslocamento, então ele confirmou a quebra dessa estrutura. Né? Ele confirmou a quebra dela. E aí, ele veio fazer uma nova correção. Ele começou a cair aqui, fez uma nova correção até aqui. Daqui, que eu vou até marcar aqui a mínima dele, até onde que corrigiu. Eu estou no gráfico aqui do mensal. Fez essa correção, dessa correção aqui, ele já impulsionou uma nova alta. Impulsionou uma nova alta, quebrando uma nova estrutura aqui, né? Quebrando esse topo, fechando acima do topo. Vou marcar então. Outro topo aqui que foi quebrado. Então, o mercado ele anda fazendo correção. Então, ele impulsionou uma alta, corrigiu. Impulsionou uma alta, conseguiu continuar fechando acima, fechou acima, fez a quebra desse topo. Quebrou esse topo, fez o breakout desse topo. Então, ele continuou o movimento de alta dele. E aqui ele começou agora a fazer essa nova correção. Fez essa correção, aqui continuou corrigindo. Para ele ou continuar alta, ou ele voltar a cair e a testar esse topo. Né? Por enquanto só testou esse comprador aqui e tem a possibilidade de vir aqui testar esse topo, porque ele rompeu aqui. No mensal aqui, você tá vendo algum teste, algum pavio encostando aqui? Ainda não. Então, no mensal, ele ainda não foi testado, esse topo. Mas, às vezes, no tempo gráfico menor foi. Então, é isso que o preço faz o tempo inteiro. Ele impulsiona, ele faz uma correção, impulsiona. O que é uma correção? Então, o mercado tem 3 tipos de correção, tá? Tem a correção, se ele impulsionou essa alta aqui, ele pode corrigir 33%, que é corrigir 33% do movimento. Vamos pôr aqui. Se o mercado ele tivesse feito uma correção só até nesse candle aqui, não tivesse nem perdido a abertura desse candle aqui, ele teria corrigido 33%, tá? Porque ele não tinha feito nenhuma reversão aqui para cair. Beleza. Então, aqui, o mercado ele continuou aqui, e ele fez a reversão aqui desse candle, dessa barra, e continuou e fez aqui uma correção que a gente chama de 50%. Dessa alta aqui, corrigiu 50%. E a correção de 100 seria se o preço ele continuasse aqui a queda, né? E se ele continuasse aqui nessa correçãozinha dele, coisa que ele não fez, tá? Coisa que ele não fez, e aí ele... deixa eu tirar essa linha. E ele teria corrigido aqui, ó. Ele teria corrigido 100% do movimento. Essa correção de 100 pode ser aqui, na abertura do primeiro candle que impulsionou a alta. Essa correção de 100 pode ser 70% de toda essa alta aqui, 70%, 80% de toda essa alta, ou seja, o preço poderia vir só até aqui, ó.
nesse comprador, onde está essa linha aqui, e daqui, se ele chegasse aqui, eu já estaria corrigindo, a gente fala que seria uma correção de 70% a 100% do mercado, tá? Porque toda essa impulsão de alta aqui, ele teria voltado em torno mais ou menos de 70% a 100%. Então, isso é uma correção de 100. Eu vou mostrar no tempo gráfico menor. Aqui também dá para ver, ó. Um exemplo. O preço fez essa queda. Vamos olhar que o preço fez essa queda, né? Essa correção foi uma queda, certo? Deixando um topo aqui. E aí o preço começa a subir. Então, na hora que o preço chegou aqui nessa linha aqui, ó, ele corrigiu 100%. Ele caiu dessa queda, ele fez uma correção de 100% da queda. Então, vamos para um tempo gráfico menor para ficar mais fácil de entender. Eu estou no mensal, vamos para o semanal. Aqui, ó. Semanal aqui vai ficar mais clarinho para a gente. Aqui, ó. Aqui tem um preço já até bacana aqui. Esse preço aqui, no semanal. Vou pegar aqui para trás, aqui, ó. O preço. Esse aqui impulsionou essa alta. Aqui, ó. O preço fechou aqui um candle de queda. Daqui ele começou a comprar. Foi até aqui em cima. Até quebrou aqui essa estruturinha, quebrou esses vendedores, fechou acima aqui desse topo. Continua alto. E aí o preço começou a fazer uma correção. Tá? O preço começou a fazer uma correção. Corrigiu aqui 100%. Tá vendo aqui, ó? Fechou a barra aqui. Então, aqui... Deixa eu jogar isso aqui fora. Aqui, ó. Aqui, o preço fez uma correção de 100%. O que é uma correção de 100%? Ele igualou o preço. O mesmo tanto de comprador que tinha aqui, agora tem o mesmo tanto de vendedor e ficou igual. O preço ficou igual. Quando o preço ele fica igual assim, ficou igual, não tem mais comprador e nem tem mais vendedor, tá igual. Quando o preço corrige 100%, o mercado está lateral. O mercado está lateral. O preço ele teria que dar continuidade nessa queda para desequilibrar. Ele ficou equilibrado, montante comprador igual ao montante vendedor. Então, ele ficou equilibrado. E aí, como ele não conseguiu dar continuidade nessa queda, fechar candles aqui abaixo desse vendedor e dar sequência igual esse que fez, ele voltou aqui para dentro. Ou seja, aí ele fez uma nova correção aqui e ele ainda corrigiu 100% porque ele ficou lateral. Se ele está igual, ele está lateral. Não tem nem, está equilibrado. Então, ele voltou para dentro do equilíbrio. Então, ele continua nesse equilíbrio. Então, o preço precisa ou fechar aqui para cima ou fechar aqui para baixo para sair desse desequilíbrio, certo? Essa correção de 100 aqui, eu estou te mostrando aqui uma correção de 100%. Aqui, e aí ele ficou aqui para cima e para baixo. Aqui o preço desequilibrou, tá vendo? Já fechou esse vendedor aqui abaixo. Na semana seguinte, ele já abriu aqui, falando que ele realmente é vendedor, e continuou ainda a queda. Ou seja, essa igualdade que ele estava aqui, tanto de comprado como de vendido, ele saiu fora e falou assim, eu sou realmente vendedor e vou continuar com essa queda, e continuou com a queda, certo? Mas aí, na semana seguinte, ele já voltou para dentro do equilíbrio novamente. Então, voltou para dentro do equilíbrio de novo, equilibrando novamente o preço. Então, daqui até aqui tinha vendedor e daqui até aqui passou a ter comprador. E aí, nessa semana aqui, ele fechou acima desse topo, falando que ele é mais comprador. Ele desequilibrou o preço novamente, saindo dessa lateralização aqui, ó. Saindo dessa faixa de lateralidade. Então, aqui é uma correção de 100% de movimento, tá? Agora, vou te dar um exemplo aqui, ó. Aqui, nessa semana, ele fechou negativa.
E na semana seguinte, o que aconteceu? Já fechou positiva também. Então, aqui também teve uma igualdade de preço. Ó. O montante de vendedor que tinha aqui, desigualado esse preço, passou a ficar igual. Na semana seguinte já ficou igual. Tipo assim, o mesmo tanto de vendedor que tem o mesmo tanto de comprador. Então, tem que mostrar que quem é que tem mais força aqui. Se são os compradores, né, continuar fechando acima, ou se é os vendedores e continuar perdendo fechando aqui abaixo e continuar aqui a queda. Então, aqui, eles mostrou que os compradores estavam realmente no comando e continuou aqui subindo aqui, desequilibrando esse preço. Ele realmente estava tanto no comando que jogou o preço lá para cima. Olha para onde que ele jogou o preço. Então, essa é a correção de 100. Então, aqui, ó, aqui tinha um vendedor, não tinha? Aqui, ó, impulsionou uma alta, continua alta. Os vendedores veio, impulsionou uma queda, igualou o preço aqui ficou igual, tanto de comprador como de vendedor. Na verdade, ficou igual até aqui, porque como ele fechou abaixo, fechou um vendedor maior que esses, que os compradores aqui, abaixo da abertura aqui, ele estava desigualando o preço aqui. E falou assim, não, eu sou vendedor. Mas ele, na semana seguinte, ele abriu aqui, continuou a queda, mas ele não conseguiu dar continuidade nessa queda e se tornou comprador novamente. Ou seja, igualou o preço aqui novamente, aqui, olha. Até a linha aqui, ó. Igualou o preço novamente. Aqui, ó. Tanto de vendedor passou a ter o mesmo tanto de comprador, ficou igual. Então, ele corrigiu 100% do movimento. O mesmo tanto que caiu, corrigiu o mesmo tanto de comprador. Aí aqui, ele já está lateral, porque se aquele é comprado aqui vendido e ele não deu conta de continuar a queda, igual esse comprador fez aqui com a alta, ele ficou igual também. Então aqui, ó, aqui eu já sei que tem uma correção de 100, que o preço está igual. Aí eu marco aqui o topo e posso marcar também esse fundo, porque eu já vou saber, assim, aqui, ó, aqui o preço tem que fechar para baixo aqui ou fechar aqui para cima na semana para mim saber que ele é ou mais vendedor ou mais comprador. Se ele volta aqui para dentro, ele está igualando novamente o preço. E aí, chegou aqui em cima, ele respeitou os vendedores. Ele não fez um comprador aqui na semana maior, não fechou fora. Então, ele voltou de novo. Ou seja, se aqui, eu sei que aqui é aqui tem vendedor nessa linha de cima e nessa linha de baixo tem comprador, eu preciso que o preço feche ou abaixo e perca as mínimas, ou acima e perca as máximas. Aí nessa semana que ele fechou aqui abaixo, corrigiu 100% novamente de queda, mesmo tanto que subiu, desceu, e fechou abaixo. Então na semana seguinte, se ele perdesse aqui, ele ia continuar caindo. Ele não continuou. Ele veio para dentro de novo, foi corrigido novamente, 100%. Aí voltou. E essa semana aqui, ó, você viu que ele fechou mais vendedor? Ele falou assim, não, eu sou vendedor, tem mais vendedor. Na semana seguinte ele veio aqui testar se tinha realmente entrado vendedor aqui, e aí ele testou e continuou a queda. Fechou abaixo desse vendedor, tá vendo? Ou seja, essa semana aqui conseguiu produzir um outro vendedor abaixo dela. Aí essa semana já abriu aqui com gap e veio aqui buscar os compradores nas regiões mais abaixo aqui. E aqui os compradores mostraram que tem força e jogou esse preço lá para cima. Então, o que é a correção de 100? É a igualdade do preço. Vendedor igual comprador. Isso é correção de 100, tá? Agora, e a correção de... Deixa eu pôr aqui no diário. A correção... Eu falei que são 3 tipos de correção. Não tem a correção que é 33%. Tem a correção que é... Deixa eu ver numa hora. Correção que é 50%. E 55% a gente fala 33%, 55% e 100%.
tá? Mas 100% pode ser 70% a 100% de correção. Já é uma correção de 100, a gente já considera uma correção de 100%. Aqui, ó, essa semana aqui vai ficar facinha para me mostrar. Aqui, ó, o que aconteceu ontem. É uma correção de... Aqui, ó. Uma correção de 33%. O mercado abriu aqui, impulsionou aqui, voltou aqui e impulsionou toda essa alta. Nessa impulsão de alta, ele fez essa correção de 33%. Tá vendo aqui, ó, correçãozinha de toda essa alta aqui, ele corrigiu só esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho pequenininho, vou até pôr uma linha aqui, ó. Corrigiu aqui. Ele faz essa correção porque ele tá mostrando que ele tá com força. Quando o mercado corrige 33% e ele continua o movimento de alta, ele está mostrando força. Eu tenho força. Eu tô forte. Essa força que o mercado mostra é nessa correção de 33. Claro que a gente vai olhar para trás, a gente vai ver que, nossa, tem aqui uma resistência aqui forte, né? Vários topos aqui, ó, onde segurou o preço. Quando o preço rompeu, ele corrigiu só nesses topinhos aqui. Ele não fez uma correção nesse topo aqui, por exemplo, nem uma correção de 100. Ele corrigiu 33%. Agora, essa correção de 33, é uma correçãozinha pequenininha. Ela não... Aqui, ó, de barra. Vou te mostrar uma correção de 33% de barra. Aqui ele impulsionou uma alta, quebrou aqui a estrutura. Tá vendo? Quebrou essa estrutura. Impulsionando essa alta. O que é quebrar a estrutura? É fechar acima do topo ou fechar acima do fundo. Ele está quebrando a estrutura. Se ele fechou aqui acima quebrando essa estrutura, ele fez uma correção. Qual que é a correção? Essa barrinha aqui. Essa barra aqui é uma correção de 33%. Ele não chegou... Aqui, ó. De toda essa alta aqui, ele corrigiu só esse 33%. Ele não chegou aqui para corrigir, para testar esse topo. E ele não voltou aqui embaixo para testar aqui esse order block, esse início da alta. Não voltou. Ele fez uma correção com uma barrinha só, assim, é uma correção, nesse caso aqui, é uma correção de 33% também, tá? Então, tem a correção aqui de barra, e tem a correção de 33% de barra, e tem a correção de movimento, ou seja, toda essa alta aqui, fez só esse movimentozinho aqui, corrigiu só esse movimento. Ele não quis vir aqui corrigir 50% nem 100% do movimento. Certo? Agora, correção de 55%. 55%. O preço, daqui, o preço iniciou toda essa queda. Iniciou essa queda, quebrou a estrutura. Vamos por linha? Vamos por linha. Quebrou essa estrutura aqui, fechando abaixo desse fundo. Fechou abaixo do fundo, quebrou a estrutura. E o preço, ele voltou nessa estrutura, não só nessa, mas também nessas aqui atrás, que ó, essa, daqui, essa. Vamos por linha. Voltou aqui nesses fundos para testar esses fundos. Então, dessa queda toda aqui, com essa quebra de estrutura, ele está falando para mim que ele é vendedor, porque quebrou a estrutura. E na hora de corrigir, eu poderia ter feito uma correçãozinha aqui, também pequenininha, e continuado a queda. Mas não foi isso que ele fez. Ele corrigiu até esse fundo para testar esse fundo. E corrigiu até um pouco mais para testar esses fundos aqui. Tá vendo aqui? Como que ele segurou aqui. Como que o vendedor mostrou realmente a cara deles aqui. Falando, não, aqui tem vendedor. Daqui você não vai passar não, porque aqui realmente tem vendedor. Então, essa correçãozinha aqui é de 55%. A gente fala que é uma correção de 55%. Quando o preço corrige 55%, 50%, 55%, não é um número exato, não, é aproximadamente, tá? É aproximado. Então, se o preço ele vem aqui corrigir 50%, 55%, e ele mostra a cara dele e começa a mostrar que tem vendedor realmente, né? Já que eu estou testando fundos, e aí os vendedores se mostram realmente, ele vem fazer aqui uma
Ele corrigiu aqui 50% testando os fundos, e ele mostra que tem realmente vendedor, ele vem fazer uma correção em V. Ele fecha, ele vem fechar o V, tá? Ele, deixa eu... Aqui, ó. O mercado saiu daqui e veio para cá. Aí ele vai e faz uma correção em V. Aqui, ó. Você vê se você consegue olhar aqui e enxergar. Deixa eu desbloquear essas linhas para elas não andar. Uma correção em V aqui, ó. Você consegue ver um V aqui de cabeça para baixo? Aqui, ó. Ele subiu, corrigiu 50%. Os vendedores mostraram que tem força, que ainda estão no comando. E ele fez essa correção em V. Por que quando ele faz essa correção em V, é quando ele vai testar um fundo, ele vai testar fundo, e aí os vendedores mostram que realmente tem força, e aí fazendo com que esse preço venha tentar, né, fazer uma tentativa de continuar a queda, certo? Continuar a queda. Ou seja, ele vai lá testar onde iniciou a reversão do preço, que foi aqui. Aqui, esse que foi o último vendedor, o último vendedor que foi revertido. Aqui ainda não foi, nem aqui ainda não tinha sido. O único que foi revertido foi esse. Então, é esse aqui que tem que ser testado. E aí, o preço vem aqui e veio testar o vendedor, tá? E aí, os compradores falaram assim, não, aqui tem comprador mesmo. E começou a impulsionar toda essa alta aqui, fazendo uma correçãozinha, tá vendo aqui, ó, de barra. A correção de barra aqui, ó, quebrou essa estruturinha, fez uma correção de 33, continuou quebrando, fez uma correção aqui de 100 de barra, de 50% de barra, e aí impulsionou toda essa alta aí, ó. Aí depois só apareceu comprador na área, não apareceu mais vendedor na área, não. Então, o preço corrigiu aqui primeiro 50%, e aí tentou, né, continuar uma queda, mas chegou aqui os compradores, mostrou a cara, e aí impulsionou toda essa alta, corrigindo aqui 100%. Então, toda a queda corrigiu aqui, ó, 100% da queda. Tá? Fazendo aqui uma dupla falha aqui, ó. Tentou uma vez, tentou a segunda vez. Fez uma dupla falha aqui no fundo, né? Tentou ser vendedor uma vez, tentou pela segunda vez. Não conseguiu e aí iniciou alta. Então, aqui, ó, quando o preço chega aqui, o preço chegasse aqui nessa região aqui, mais ou menos, chegou aqui no topo, tá vendo que ele até quebrou a estrutura aqui desse topo, fechou acima do topo, então ele está mostrando força. Se ele está mostrando força para mim, ele e aí ele fez essa corrigir 100%. Então aqui só tinha vendedor na área, fez uma correção 50, continuou com os vendedores na área. Aí os compradores apareceu e corrigiu, além dos 50%, corrigiu 100% do preço. Aqui, ó. Até eliminou todos os vendedores, até desequilibrou o preço para cima aqui, a ponto de desequilibrar o preço, testar e continuar essa alta. Então, eu espero que vocês tenham entendido. O que é uma correção? Uma correção de 33% é uma correção pequenininha, assim, depois de uma movimentação grande. A de 50% é a correção que vem testar o fundo ou testar o topo, né? Foi rompido. Um exemplo, se esse preço aqui corrige e vem testar que esse topo que foi rompido, ele ia fazer uma correção de 50%. E daqui, ele impulsiona alto, ele ia fazer uma correção de 50%, tá? Agora, um exemplo, se ele viesse nessa linha de baixo, ou se ele corrigisse aqui total, igual ele fez aqui em cima, ele teria corrigido 100% do movimento. Aí aqui, aí o mercado continuou, né, comprado, fez uma correçãozinha aqui, pequenininha, uma correção de 33%.
né, de 33%, e tentou impulsionar aqui a alta, continuar alta, mas aí ele encontrou aqui, né, os vendedores que barrando, segurando, ele não deixou continuar. Ele veio fazer uma correção, nem de 50% não foi, ele corrigiu aqui 100%. 100%. Eu vou colocar a linha aqui, eu vou subir ela. Você vai ver que ele corrigiu 100%. Ele veio buscar aqui, ó, ele veio buscar aqui esses. Não, na verdade, não, tá certo. Dessa movimentação aqui ó, deixa eu pôr aqui numa hora, vai ficar melhor para ver. Dessa movimentação aqui, ó, essa movimentação aqui de alta, dessa movimentação de alta, o preço corrigiu 33%, tentou impulsionar novamente, ficou aqui, lateralizou, não conseguiu continuar alta, e aí ele fez a correção de 100%. Ele não corrigiu nem 50%, ele já veio corrigindo 100% do movimento aqui, ó. Ele veio cá, ele veio aqui na reversão que foi feita aqui. Tá vendo? A reversão, o preço reverteu essa barra, reverteu aqui o preço reverteu esse topo aqui, ó. Fechou na cima, fez essa barrinha de queda, fez essa barrinha de queda e continua alta. Então, ele corrigiu aquele primeiro 33%, ele não conseguiu continuar alta, e aí ele veio e fez essa correção de 100% desse movimento. Corrigiu 100% esse movimento, tá? Corrigiu 100%. Se eu for olhar daqui de baixo, desse início aqui, ó, desse início todo, até aqui em cima, toda essa alta aqui que ele fez, se eu fosse olhar toda essa alta, aí o preço corrigiu 50%. Porque você concorda comigo que aqui tem um topo, topo, topo. O mercado quebrou e agora veio testar esses topos aqui para ver se ele realmente quer ser comprador, continuar alta, ou se ele vai negar e vai fazer uma correção maior, de 100%, 70% a 100% que é aqui embaixo, né? Então, é isso, tá? O mercado, ele anda fazendo correção. Ele andou, fez uma correção de 33, continuou. Chegou aqui, fez uma correção de 33, na hora de corrigir, corrigiu, se for olhar toda essa pernada, corrigiu 50%. Se eu for olhar daqui que iniciou essa compra, ele corrigiu 100%. Comprou aqui, vendeu aqui. E se eu for olhar também aqui no macro, o preço iniciou a queda aqui. Se eu for olhar o macro, ele corrigiu aqui também 100% hoje. Tá vendo? Corrigiu 100% desse movimento de alta, de queda. Então, aqui o preço está igual. Olha lá, olha lá o pavio. Olha o pavio. Vou pôr no pavio. Aqui, ó, pavio com pavio. Aqui o preço corrigiu toda essa queda aqui. Agora o preço acabou de corrigir hoje 100% de toda a queda. Ele tá igual. Então, ele tá, no macro ele tá igual. Deixa eu ver aqui um pouquinho no H6. Eu gosto muito de usar o de 6 horas. Tá vendo aqui, ó? Aqui iniciou a queda, caiu tudo. E aqui iniciou a alta e corrigiu 100%. Dessa queda que corrigiu 100%. E agora tá vindo fazer uma correção, né, de 50%. Ou para iniciar, continuar alta, ou se ele não conseguir segurar aqui, ele pode vir corrigir aqui, corrigir, ele pode vir aqui corrigir 100% desse movimento, tá? Aqui no marca eu gosto muito de usar os 6 horas para as marcações, porque o Nasdaq respeita muito as marcações dos 6 horas. Então eu gosto, tá vendo aqui, ó, esse fundo aqui, o preço veio testar aqui, como se
Ele tivesse vindo testar esse fundo, tá vendo? E aí completou essa correção de 100%. Então, eu gosto muito de usar o Nasdaq como essas marcações de 6 horas. Mas aqui eu estou falando sobre a correção de 100. Então, o que é uma correção de 100? É o preço, a igualdade do preço. Fez esse montante de vendedor e agora está igualando aqui. Vamos ver um tempo gráfico maior se fica tudo igual. Tem um candle vendedor. Aqui, ó, um candle vendedor, então diário. E aqui fez um candle comprador. Igualou aqui, ó. Tá vendo? Desse fundo aqui, a queda, esse aqui ficou igual. Igualou, fechou aqui, tá vendo? Igualando o preço. Deixa eu ver no semanal. Não, no semanal não mostra. No diário mesmo. Deixa eu ver. Aqui, ó, 12 horas, aqui, ó. Só vendedor, 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 vendedor. E aqui, comprador, comprador, comprador. O preço foi igual. Vou até pôr aqui, ó, no 12 horas aqui, ó. Por quê? Por que eu vou pôr aqui? Porque daqui, tá vendo que tem um compradorzinho aqui? Então, aqui é comprador. Dessa linha para baixo já passou a ser vendedor, só caiu. Aqui, daqui, aqui já iniciou os compradores. Os compradores começou aqui a comprar daqui de baixo, foi comprando, 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 igualou o preço aqui, ó. Só tinha vendedor, agora só tem comprador. Tá vendo que o preço ficou igual? Não tem mais comprador, nem tem mais vendedor. Tá igual o preço. Então, para o preço, e agora que fechou aqui dentro, que fechou abaixo, que eu vou fazer uma reversão dessa barra, então o preço, ele precisa mostrar para mim, fechando um candle aqui para cima, para mostrar para mim que ele é comprador, e ele precisa, ou ele continua aqui caindo para fazer teste aqui mais para baixo, outros testes aqui mais para baixo, né? E aí a gente tem que marcar um tempo gráfico menor, porque eu sou operadora do intraday. Eu não faço operação aqui de swing, senão a gente olhava esse gráfico de tempo maior, né? Se for olhar aqui o tempo maior, ele está em queda. Iniciou agora uma queda, se ele confirmar que, se ele perder a mínima desse vendedor aqui, está confirmando para mim a queda. E se ele confirmar a queda, ele vem cá embaixo que buscar. Não tem embaixo, não, tem aqui, né? Tem essa reversão que ele fez aqui no meio do caminho, ó. Ele fez a reversão. Ele reverteu essa barra aqui, tá vendo? Ele fechou acima dessa barra. Então, ele fez a reversão dela. Então, se ele perder a mínima, ele vem buscar aqui essa reversão. Se ele continuar caindo, ele vem buscar aqui os primeiros compradores que iniciou toda essa alta. Né? Ou até ativar esse vendedor, essa barra vendedora aqui e continuar a queda. Mas aqui ele tá testando o fundo, tá vendo? Se eu for olhar aqui, isso aqui é um fundo. E aqui tá como se o preço estivesse testando esse veio testar esse fundo. No teste do fundo, parece que está respeitando esse fundo e está caindo, né? Ele está mostrando isso. Porque o preço ele anda de impulsão, teste. É assim impressionante. Se ele respeitar, ele vai continuar a queda. Se ele não respeitar, ele vai entrar aqui para cima, vai fazer um pullback e vai continuar, iniciar uma alta aqui. Né? Vai iniciar uma alta. Então, aqui eu quero mostrar para vocês. Então, o fechamento de V eu já mostrei. Né? Porque aqui, um exemplo, então, se o preço, aqui, ó, nessas 8 horas, o preço veio testar aqui, tá vendo esse fundo, o preço caiu aqui, só tem vendedor. Voltou aqui para testar esse fundo. No teste do fundo, ele respeitou e ele iniciou a queda, ou seja, ele foi fazer uma correção de 50% e fechou o V aqui, ó. Fez o fechamento de V. Deixa eu mostrar aqui um fechamento de V de comprador. Deixa eu ver aqui um fechamento de V comprador. Comprador. Testando.
Aqui, ó. Aqui, ó. O preço iniciou essa alta, quebrou essa estruturinha, tá vendo? Aqui é uma estrutura. Você consegue enxergar aqui um topo aqui? Esse aqui é um topinho. Então, foi lá que eu corrigiu 100% do movimento. Aí, depois dessa correção, ele voltou aqui para testar o fundo. Testou o fundo, ele respeitou o fundo e continuou a alta. Ele continuou para tentar estourar aqui esse topo e continuar alta. Então, ele fez uma correção de V aqui, ó. Ele caiu, testando, e aí ele foi fazer o fechamento de V. Fechou o V. Aí, nesse fechamento de V aqui, ele corrigiu 100% do movimento. E ele tinha que dar continuidade para alta. Ele não conseguiu dar continuidade, corrigiu 100%, não deu continuidade. Volta para o fundo. Aqui ele consegue romper o fundo, tá vendo? Fechando abaixo e continuar a queda. Conseguiu fazer uma continuidade nessa queda. Então, esse é o fechamento de V. Quando o preço corrige 50% do movimento, testando o topo ou fundo, e ele testou o topo, e aí ele respeita, né? Não consegue continuar para fazer a correção de 100 aqui, e volta aqui fechando o V. Se ele fecha o V aqui, ele corrigiu 100% dessa queda, dessa correção. Corrigiu 100% da correção? Corrigiu. Ele tem que dar continuidade. Não conseguiu? Aí ele volta a cair novamente. Ele não aí daqui até aqui, desse fundo, ele corrigiu 100%. Dessa correção de 100 aqui, ele continuou a queda, fechou abaixo e deu continuidade na queda. Aí quebrou aqui também. Dessa alta aqui, ele fez essa correção de 100, porque aqui é um fundo, e fechou abaixo e continuou a queda. Certo? Aí o preço voltou aqui para testar aqui, ó. Testou primeiro quem? Esse fundo, que foi a última correção de 100 que ele fez. Testou, respeitou, e aí ele fez o quê? Corrigiu aqui, ó. Fez um Vzinho aqui, tá vendo? Consegue ver aqui, ó, uma altinha, um Vzinho. Mas ele não consegue continuar a queda, ele falhou em continuar a queda, falhou. E aí ele vem, e falhou aqui em continuar a queda, ele vai e inicia aqui, ele fez aqui na verdade uma correção de 33, né? De força. E aí ele falha em continuar a queda. Ele volta aqui e faz uma correção de 50%, que ele veio testar agora esse fundo que ele rompeu. Até então ele não tinha testado, tá vendo? Não tinha voltado, ele rompeu e não tinha voltado para testar ele. Aí voltou, testou ele. Testou, respeitou. Olha, respeitou. Aí você tá respeitando, então ele não vai corrigir 100% agora não. Ele deve voltar aqui, fazer um fechamento de V aqui primeiro, para depois, se ele quiser ser comprador, ele continuar. Aí ele respeitou o fundo, esse fundo que ele testou, e começou a queda. Vamos ver o que ele fez? Tirei. Tirei daqui, aqui ó, tava aqui, né? No dia 17 de julho. Aí o preço foi, né, depois de testar esse fundo, ele não, ele respeitou esse fundo com o teste, no teste que ele veio fazer, e aí veio fazer o fechamento de V. Fechou o V? Fechou o V. Esse fechamento de V aqui é uma correção de 100, tá vendo? Corrigiu aqui 100%. Ele podia ter vindo só até aqui e daqui voltado para trás. Mas ele estava com força, continuou aqui, ó, fechou até abaixo aqui, ó. Fechou, continuou, corrigiu 100% e continuou a queda, ó. Continuou a queda, voltou aqui para testar esse fundo que tinha acabado de quebrar. Testou.
E aí ele foi e continuou a queda mais ainda, mais forte ainda. Ele fez aqui uma correção aqui, né? Se for olhar desse movimento todo, ele fez fazer uma correção de 50%, que ele testou aqui esse fundo, testou esse fundo, então corrigiu aqui 50%, né, da queda, corrigiu 50% e deu continuidade aqui na queda. Essa continuidade do preço, e aí ele continua a queda. Bacana. O que é esse candlezinho de cor contrária aqui mesmo? É uma correção de barra. Uma correção de 33% de força de barra, tá vendo? Uma barra de ignição linda. Quebrou a estrutura, fechou abaixo, aqui ó, fechou abaixo. E aí fez uma correção de barra aqui de 33% e fechou abaixo, continuou. Fez uma correçãozinha aqui, continua a queda. Aqui, ó, fez uma correçãozinha aqui pequenininha. Vamos pôr daqui até aqui uma correção de 50%. Corrigiu. Continua a queda, fechando abaixo, fechando abaixo. Chegou aqui, ele encontrou o comprador. Aí, fechou uma barra compradora. Tentou impulsionar a queda, mas ele não conseguiu. E aí, iniciou toda essa alta. Corrigindo hoje aqui esse 100%. Aqui ele achou o vendedor novamente. Aí, já fechou uma barra aqui, a vendedora, tá vendo? Fazendo a reversão desse comprador aqui e já fazendo o teste. Ou seja, se ele perde essa mínima aqui, ele vem aqui, ó, buscar os compradores que estão aqui. Porque aqui, se a gente for olhar aqui um topinho, aqui mais ou menos, ó, um pouquinho. Aqui tem comprador, que é uma barra verde, que também tem comprador. Vou pôr nessa aqui principal. Então, ele vem aqui testar, se ele perde a mínima aqui, ele vem testar aqui, ó, esses compradores que estão aqui. Que fez toda essa acumulação aqui, tá vendo? Como ficou aqui, ó, igualando o preço. Vendedor, comprador, ficou igualando, aí estourou para baixo, né, para continuar a queda. Aqui igualou novamente, desses vendedor aqui, fechou aqui acima, igualando esse preço, corrigiu 100%. Fechou acima e tá, fez essa correção aqui de 100. Então, daqui até aqui é uma correção de 50%. Então, se ele perde a mínima aqui, ele vem aqui corrigir 50% de toda essa alta. Se chegar aqui, esse comprador que está aqui não conseguir segurar o preço, ele vem cá para baixo. Testar esse povo que, esses compradores aqui que iniciou todo esse movimento, que fez essa reversão dessa barra vendedora. Até marcar essa barra aqui vendedora. Porque de toda essa queda aqui, essa aqui foi a barra fluida, a primeira barra fluida de queda que foi revertida. Então, se o preço chega aqui nos 50% e os compradores que estão aqui, que são esses compradores, eles não têm força para vir fechar o V, para fazer o fechamento de V, e aí eles perdem aqui, né? Começa a aparecer vendedor aqui, ou então você faz até uma acumulaçãozinha aqui também, igual eles fizeram aqui, e continua a venda, ele vem cá embaixo para ver, para testar o momento de reversão, que foi o momento que essa barra aqui foi revertida. Então, o primeiro alvo é aqui. Se não segurar, se os compradores não mostrar a cara aqui, ele continua a fazer essa correção até cá embaixo. Mas se o preço chegar aqui, já vai estar corrigindo 100%. Ele tem que, na verdade, ele tem que corrigir 100% e continuar a queda. Porque aqui, ó, o mercado está em queda. Né? Está em queda, aqui foi uma correção e o certo é ele continuar a queda. Se mas aí chega aqui nos 50% ele pode segurar, 55% ele pode segurar. Chega aqui no 100% ou aqui embaixo também, né? Na abertura desse comprador, pode segurar também.
se segurar, aí volta para cima para corrigir, né, para iniciar alta novamente. Mas é isso, o mercado ele anda em impulsão, correção. Impulsão, se impulsionou 50% do movimento, respeita, ele vai, se ele respeitar, ele vai vir fazer o fechamento de B. Se ele não respeitar, ele vai vir corrigir 100%. No 100% é que a gente tem que observar, porque se o mercado corrigir 100%, igual aqui, ó. Agora eu vou falar sobre a correção com respeito e correção com invasão. Isso aqui vai mudar sua visão de ver o mercado, tá? Isso muda completamente. Você tá vendo aqui? Deixa eu apagar esse gráfico. Deixa eu apagar tudo. Apagar tudo. Vamos começar do zero. Aqui, ó. Eu gosto de usar os 6 horas como meu analítico. Meu analítico porque o preço respeita muito. Então, aqui, ó. Aqui é um fundo. Deixa eu pôr isso aqui. Aqui é um fundo, aqui, ó. Um fundo, certo? Certo. Então, vou marcar esse fundo. O preço veio aqui testar esse fundo hoje. Tá vendo? O preço, ele breakoutou aqui, fechando abaixo. Aqui, fez esse teste aqui nesse dia e continuou a queda. Hoje, o mercado fez esse fundo aqui e continuou, veio aqui nos 50%, não respeitou 50% e foi lá corrigir 100%, corrigiu 100% aqui, ó. Nessa correção de 100% que o preço fez dessa queda, o preço corrigiu aqui 100%. Quando o preço corrige 100%, o que ele faz? É onde nós precisamos observar, tá? Na correção, o preço corrigiu, o preço veio aqui corrigir 50%, ele respeitou esse fundo? Não respeitou. Por quê? Na hora que ele veio aqui corrigir, ele fechou acima. Ele fechou acima dessa correção de 50% e ele perdeu a máxima dele, fechando um outro candle aqui, acima desse comprador aqui ainda, fechou mais comprador. Então, não respeitou 50%. Chegou aqui no 100%, o preço chegou aqui no 100%, lembra que tem esse fundo aqui. O preço veio e fechou aqui dentro desse fundo. Aqui, ó, vou marcar aqui. Vou marcar aqui esse fundo, tá? Aqui, ó. Vou marcar aqui. Daqui, desse candle aqui, daqui para cima tem comprador. Desse fundo aqui para baixo tem vendedor. Então, se o preço está fechado, vem aqui fazer essa correção. Então, ele caiu isso tudo, né? Porque daqui, desse fundo aqui para baixo só tem vendedor. O preço corrigiu aqui 100%. E o preço, ele, de toda essa queda aqui, corrigiu 100%, aqui, ó, igualou, ficou igual. Tanto de vendedor, tanto de comprador. O preço, ele fechou aqui dentro desse comprador, fechou. Porque aqui, ó, essa parte aqui toda colorida aqui é de comprador. O preço fechou um comprador aqui dentro? Fechou um comprador aqui dentro. Se o preço fecha um comprador aqui dentro, ele não está respeitando esse fundo. Ele está tendo uma falta de respeito com esse fundo. Ele não respeitou os vendedores que estão aqui nesse fundo. Não respeitou os vendedores. Se ele não está respeitando os vendedores, ele tinha que vir aqui fazer um testezinho nessa linha, que é a linha que divide o vendedor do comprador, e dar continuidade nessa alta.
Mas não foi isso que ele fez. Não foi. Aí, o que ele fez? Ele foi e deixou os vendedores fechar abaixo dele. Olha aqui, a abertura da barra tá aqui. Veio o vendedor aqui e fechou abaixo dessa barra compradora que fez a invasão desse fundo. Se ele invadiu o fundo, ele não podia deixar os vendedores fechar abaixo dele. O preço podia fazer pavio aqui, deixar um monte de pavio aqui, mas não podia de forma nenhuma fechar abaixo dele. E o que ele fez? Fechou abaixo. Então, esse daqui, ele se tornou um invasor de fundo. Se tornou um invasor de fundo, porque ele não teve força para continuar o movimento. Agora, essa barra aqui, na hora que veio fazer a correção aqui, vou pôr uma linha. Vou pôr uma linha aqui que divide aqui, ó. Vamos dividir aqui os vendedores comprador, tá? Daqui para cima tem comprador, daqui para baixo tem vendedor. Na verdade, estava aqui, né? Que os compradores começou aqui, ó, comprar. Comprou aqui, só não deu continuidade, só não teve força para continuar, mas começou a comprar. E aí os vendedores veio e mostrou força e continuou a queda. Então, daqui para baixo é vendedor, dessa linha para cima é comprador. Essa barra aqui compradora fechou acima da linha, fechou? E então ele não pode deixar o vendedor vir fechar abaixo dele. E ele não deixou realmente, eu sou comprador, e foi fechando barra mais alta que ele, mais alto, fechou mais alto, fechou mais alto. Chegou aqui nesse teste de fundo aqui, o comprador fechou lá. E não, esse aqui respeitou. Esse aqui deixou um paviozinho aqui só. Mas o fechamento dele foi aqui, ó. Fora fora daqui. Fora aqui dos compradores. Ele respeitou os vendedores. Essa barra aqui não respeitou, não. Então, se essa barra aqui fosse perdida aqui, a abertura, não tem problema, porque ele respeitou. Se ele respeitou, ele está suscetível a, tipo assim, eu aceito. Se os vendedores quiser entrar aqui, eu tô aceitando. Esse aqui falou que não ia aceitar vendedor aqui. E aí ele vai e deixa o vendedor fechar abaixo dele. Ele perdeu a guerra. Ele iniciou uma guerra e ele mesmo perdeu a guerra. Ele não deu conta de continuar essa guerra. Fechou uma barra abaixo dele. Então ele invadiu, tá? Tem como pôr. Deixa eu pôr um X aqui. Ele invadiu os. Deixa eu ver se tem como pôr caceta. Ele invadiu aqui. Ele invadiu. Ele invadiu e não deu continuidade na alta. Então ele está errado. Porque ele deixou um vendedor fechar abaixo dele. Isso aqui é um teste de fundo com invasão, uma correção de 100 com invasão. Se ele está invadindo aqui, ele deixou um vendedor fechar abaixo dele. Então, se ele está errado, ele vai ter que. Agora ele vai ter que aceitar os vendedores virem buscar aqui. Vim buscar essa quebra de estrutura que foi feita aqui. Ou até mesmo aqui embaixo, fazendo a correção de 100. Ele vai ter que aceitar. Os compradores agora perdeu a força. Mostrou agora que não tem força mais. Agora, pelo contrário aqui, ó. Agora vou mostrar aqui um outro cenário. Um outro cenário aqui, ó.
mostrar aqui para você um outro cenário. Aqui, um palhinha. Eu gosto de palhinha para ficar claro, claro. Aqui, os comprador iniciou a compra. Comprou, fechou um outro candle do comprador e foi fechando o comprador. Chegou, corrigiu 100%. E aí os vendedores mostrou a cara e falou, não, tem vendedor, fez uma correçãozinha e continuou a queda. Tanto que jogou esse preço cá para baixo. Tinha vendedor aqui mesmo, que conseguiu jogar o preço até aqui embaixo. Certo? Então aqui, daqui para cima tem comprador. Aí o preço corrigiu aqui 100% e continuou aqui, ó, fechou abaixo e continuou. Fechou abaixo, continuou com a queda. Rompeu esse fundo, rompeu esse fundo. Na hora que o preço voltou aqui para testar esse fundo, onde só tinha comprador, e dessa linha para baixo só tem vendedor, o que o preço fez? Nesse movimento, nesse fundo aqui, 50%, o preço respeitou. Esse candle aqui, comprador foi lá, deixou um pavio. Esse outro que foi lá, deixou um pavio e ainda fechou o vendedor. Aí, ó, produziu um outro vendedor ainda, ó, abaixo dele. Aí não foi suficiente, ele foi lá de novo, testar de novo esse fundo. E respeitou de novo, porque deixou só um pavio. Ele, de momento algum, fechou candle aqui acima, dentro aqui, ó, dos compradores, do lado comprador. Todos os candles que fechou foi do lado vendedor. Ou seja, se todos os candles estão fechando aqui do lado vendedor, significa que os vendedores têm força. Os vendedores ainda estão com força. E esses vendedores pode sim, enquanto esse vendedor não fechar uma barra aqui acima, testar a linha, fazer esse movimento, ó, que é um movimento, acho que é de Elliott que o pessoal fala. Aqui, ó, para ele mostrar que ele é comprador, ele tem que fechar, eita, tem que fechar acima aqui, do lado comprador. Tem que fechar aqui. Vou fechar um candlezinho pequenininho, não tem problema nenhum, não. Aí ele vem aqui, faz um teste nessa linha. Vamos deixar esse lado comprador verde. Já que aqui é o lado comprador, vamos deixar ele verde. Está tão estranho. Um verde bem claro, hein? Deixa eu ver se eu ficar... Aí. Então aqui, ó. Se aqui, essa linha aqui separa, daqui para cima só comprador. Daqui para baixo só vendedor. Então, se os compradores veem que testar esse fundo, onde esses vendedores iniciou as vendas, ele respeita, os vendedores mostrando impulsão aqui, ele vai vir fechar, fazer o fechamento de V. Mas aqui deixou uma estrutura, né? Então, onde que vai fechar o V? Desses vendedores aqui, quem que foi o último vendedor fluido? Foi isso aqui, ó. Essa barra aqui foi a última venda fluida. Então, se os vendedores estão respeitando esse fundo, na hora que eles voltar aqui, eles vão testar onde? A barra fluida, que foi revertida. Se ele estiver forte mesmo, eles vêm aqui, ó, fechar, corrigir 100%. E dá até continuidade na queda, que foi o que eles fez. E aqui, o que acontece? Se ele quiser realmente ser comprador, fazendo igual esse camarada aqui, que foi o que era comprador, e não deu conta, o que ele tinha que fazer? Tinha que fechar assim, igual fechou. Aí volta, deixa eu tirar aqui a seta. Aí aqui, ó, eu tinha que fechar assim, ó, fazer o teste e continuar com a alta. Foi isso.
Alguém aqui, alguma barra que fez isso, fechou acima, testou a linha que divide comprador de vendedor, continuou perdendo as máximas aqui, fazendo fechamento mais alto. Alguém fez isso? Não, ninguém fez isso. Esse camarada aqui fechou acima, aí, aqui eu vou até colocar aqui. O que eu tinha que fazer? Ele já fechou acima, né? Aqui, ó, já fechou. Eu tinha que vir testar. Testar a linha. E ver testar a linha. Essa barra vermelha aqui foi o teste da linha. Na hora que ele foi testar a linha, ele tinha que ter testado a linha aqui e ter perdido a máxima. Não foi isso que ele fez. E continuar a alta aqui, ó. Fazer esse movimento, ó, fechar acima. Fazer um pullback aqui, testando a linha que divide os compradores dos vendedores. E aí, na hora que ele veio testar aqui a linha, ele não conseguiu. Os compradores não apareceu aqui. Não apareceu. Todo mundo saiu da compra, deixou esse camarada aqui sozinho na compra. E aí deixou um vendedor fechar abaixo dele. Se ele deixou um vendedor fechar abaixo dele, já era, acabou. Não tem mais compra. Porque ele tinha que ter feito esse movimento aqui, ó, um teste. Podia até deixar pavio aqui, igual aqui, ó, deixou um pavio aqui e tudo. Mas ele tinha que perder a máxima e continuar, para continuar essa alta. Mas não foi isso que ele fez. Então, já que ele não fez isso, o comprador até perdeu a máxima dele, mas só que perdeu a máxima porque antes de testar a linha. Na hora do teste ele falhou. Ele não conseguiu, ele falhou em dar continuidade a essa alta. E aí ele voltou aqui para dentro, né? E aí, com certeza, tem que buscar aqui achar aqui onde é que tá os compradores aqui, ó. Aqui, ó. Ele veio aqui testar, já achou o comprador aqui. Ele veio aqui, tá vendo aqui, ó? Esse compradorzinho aqui, ó, já achou o comprador. Porque daqui já, olha só, já deixou esse pavio, aí já jogou o preço cá em cima de novo. Aí até ficou lateral aqui, ó. Aqui tem vendedor e aqui tem comprador. Então, e aí agora, depois dessa lateralização, tem que ver se os vendedores vão continuar a queda para fechar esse V ou se os compradores vão entrar aqui de fato e vai iniciar uma alta forte aqui para fechar esse V aqui em cima, né? Mas então é isso. Então aqui, ó, aqui fez uma correção de 100%, pode ser correção de 100%, 50%, não importa. O preço corrigiu, a melhor correção é de 100%. O preço corrigiu 100%, se ele invade, você já fica aqui de orelha em pé esperando o teste para continuar alto. Mas se ele perde aqui, você já sabe que alta não tem mais. Se ele fechou abaixo da abertura do candle que invadiu, já não tem mais compra. Acabou a compra. Ele tinha que fazer fechamentos mais altos aqui, acima dele, não deu conta. Se o preço chegou aqui para testar um fundo, o preço respeita, que eu estou deixando pavio, não está fechando nenhum candle acima dos compradores, você já sabe que os vendedores estão no comando e que tem uma probabilidade gigantesca aqui. É aqui que você tem que procurar o setup da sua entrada, de queda, para cair. E aí, dando seu setup de queda para cair, você vai com ele, cai com ele. Você sabe que aqui tem um ponto de parada, né? Por conta que os compradores fez a reversão dessa fluidez. E se ele continuar a fechar abaixo aqui, um tempo gráfico menor, né? Claro, deve ter feito um pullback aqui, perde da mim. Vamos ver se fez. Ele vai fechar o 100 aqui. Vamos ver se fez lá. Vamos ver no tempo gráfico lá menor. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu pôr aqui um
Só nele pra gente ver. Estamos 6 horas, vamos ver. Igual muito usar 30 minutos. 30 minutos com 6 horas. Que é maravilhoso. Vamos ver o que ele fez. Não, aqui, ó. Olha que lindo. Aqui, ó. Fechou abaixo. 30 minutos. 30 minutos nem fez pro back na linha. Aí fechou um outro 15 abaixo dele, vendedor. Fechou um outro 15 vendedor. Depois que veio aqui fazer a correção. E aí deixou um pavio gigantesco aqui. Depois deixou um compradorzinho. Perdeu a mínima aqui do comprador. E continuou a queda. Olha, pra você ver. Então, nem no 30 minutos aqui, ele não testou aqui lá dos vendedores, não. Vamos ver no 15. Será que no 15 testou? Pra ver se tinha vendedor? Não testou também, não. Não testou. E no 5? Ixi. Será que no 5 ele conseguiu fazer alguma coisa aqui, meu Deus do céu? No 5 ele conseguiu, olha lá. Mas o 5, eu não confio muito nesse preço do 5. Mas ele fez, ó, fechou uma barra baixa. Ele fez um testezinho aqui, fuleirinho. E perdeu a mínima e deu continuidade nessa queda. Aqui ele veio descendo em colapso. Por isso que ele não testou, tá vendo? Caiu, fez correção de 33, força. Caiu, correção de 33, força. Caiu, correção de 33, força. Caiu. Chegou aqui, encontrou o comprador, fez uma correção já maior, que é os 50%, né? Quase que chegou na linha. Encontrou o vendedor aqui, ó. Vamos ver que tem um outro fundo aqui que ele vai testar. Não. Aqui não tem. Aqui ele achou o vendedor. Aqui ele achou o vendedor. E aí ele fez o fechamento de V e continuar a queda. Aqui já começou aqui, ó. Vendedor, comprador. Aí ficou nesse engoma, ó. Engomou até continuar a queda. Mas então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui para mim. Comenta aqui o que você achou do vídeo, se faltou alguma coisa, se ficou mal explicado. Mas é isso. O preço, ele sempre impulsiona, quebrando um fundo. E aí ele quebrou esse fundo, marca os fundos. Eu gosto de marcar o tempo gráfico maior, porque aí dá aqui um dinheiro bom. Daqui até aqui dá um dinheiro muito bom. Daqui até essa linha é muitos pontos, uma pontuação muito boa. Então, se o preço quebrou essa estrutura, quebrou aqui, fechou abaixo, quebrou, fechou abaixo, quebrou. Ele voltou aqui para terceira e fez uma correção aqui de 33. Correçãozinha pequenininha, tanto que nem conseguiu fazer a reversão nem desse vendedor, nem fechar acima desse vendedor não conseguiu. De tão forte que tá. Continuou aqui, continuou a queda. Aí, dessa altinha aqui que ele fez, ele fez a correção aqui em V, conseguiu quebrar, fechar abaixo ainda desses compradores. Fechou abaixo? Fechou. Fez um pullbackinho, fechou até abaixo da linha, fez um pullbackinho e perdeu a mínima aqui, ó, do pullback. Aqui, ó. Perdeu aqui a mínima aqui, ó. Pullbackinho, perdeu. Sua entrada é aqui. Tanto que ele está aqui, ó, o pullback. Você entra aqui na mínima e seca o preço. Chegou aqui, ele fez um outro pullbackinho. Até de cor contrário aqui, ó. Fez uma correção aqui também de 33. Continuou a queda. Aqui ele achou comprador. Aqui fez até reversão aqui, ó. Fez a reversão aqui dessas barras. Fez a reversão dessa barra. Fez a reversão desse. Correção de 33. Aqui, ó. Fechou até acima, tá vendo?
Aí aqui veio os vendedores, não, aqui a gente é vendedor, fez até uma ignição aqui, ó. Essa ignição aqui, um engolfo. Engolfou aqui, ó, a barra comprador. Não, a gente aqui é vendedor. Testou ainda, deu continuidade na queda. Caiu. Então, aqui ele já fez uma correção, aqui fez uma correção de 33, aqui já fez uma correção de 50%. 50%. Essa correção de 50%, os vendedores mostrou que ainda está no controle. Fez até um engolfo aqui, uma ignição engolfando o candle anterior. Perdeu a mínima que já era. Caixão vela preta. Só na próxima linha. Stop aqui atrás. Então é isso. Essa correção do preço. O preço anda de correção em correção. As linhas é bom por conta disso, mas eu gosto de marcar os fundos, tá? Marque os fundos do preço. Vamos lá para 30 minutos? Marca aqui, ó, um fundo. Hoje. Se for operar hoje, você marcou aqui, ó. Você tinha marcado aqui esse fundo aqui, que é do 30, né? Fundo 30. O preço fechou abaixo, foi testar ele. Aqui, ó. Iniciou uma queda. Fechou o V e continuou a queda. Continuou. Aí depois o preço aqui reverteu. Onde que o preço foi testar? O fundo lá, ó, no 30. Olha aqui. O fundinho que ele foi testar primeiro. Testou. Fez aqui uma correção 33, testando aqui esse topo que ele tinha acabado de romper. Não, tô com força ainda. E aí continua a alta dele. Veio aqui corrigiu que 100%, olha. Corrigiu que 100% do movimento. Aqui iniciou toda essa queda. Corrigiu que 100%. Fez toda essa alta que corrigiu 100% do movimento. Igualou o preço. Essa correção que ele fez aqui que ele foi invasor, tá vendo? Invadiu aqui fechando acima e não deu conta de continuar alto. Ele fechou aqui acima. Não deu conta de continuar essa alta, de fechar candles maiores aqui, com mais compradores, com força compradora. Pelo contrário, chegou aqui na linha, ó, fez uma ignição vendedora. Chegou aqui, tentou ser comprador, fez uma ignição vendedora. Aqui, ó, fez uma ignição vendedora, ou seja, os vendedores estão no comando. Não tem. Aqui não tem comprador no comando, não. Só vendedor no comando. Fazendo ignição para venda, ignição para venda, ignição para venda. E aí veio fazer essa correção de 50% de toda essa alta. Corrigiu 50% aqui, ó. Dessa pernada daqui até aqui, corrigiu 100% novamente. E aí mostrou que, né, uma força para testar aqui esses fundos. Se o preço quebrou esse fundo, fechou abaixo desse fundo, você vem cá e marca o fundo. Fechou abaixo? Fechou. Fechou um candle abaixo desse fundo aqui? Fechou. Então, vou marcar aqui. Marca aqui. Marquei. Tem esse fundo. Você busca o que for mais relevante. Olha só. Esse fundo aqui tá mais parecido. Mais próximo desse. Tá bem parecido. Então, vou marcar ele. Né? Ah, não. Vou marcar essa última barra aqui, que foi a última barra que foi de alta, que o preço conseguiu reverter. Então, marca ela, se for mais relevante para você. Você só tem que ter ciência que daqui para baixo ele é vendedor e daqui para cima, tá vendo? Tem um comprador aqui. Então, daqui para cima ele é comprador. Como essa barra aqui fez a reversão dos compradores, daqui para baixo ele é vendedor. Se teve reversão, tem venda. Então, eu preciso fechar aqui acima. Eu preciso fazer um testezinho para mim continuar alto e voltar aqui, ó. Para onde está outros vendedores. Então, aqui encontrei vendedor, que encontrei, que eu fiz uma ignição para venda. Encontrei vendedor, perdi a mínima, fiz uma ignição para venda e ainda perdi a mínima. Então, tem vendedor aqui na área. Aqui, ó, na hora que foi subir aqui, ele quebrou aqui o último vendedor, aqui, ó. Ele fez a reversão do último vendedor. Fechou acima do vendedor
testou esse vendedor aqui ainda, ó, e impulsionou. Deixa eu abrir aqui, ó. Ele fechou acima desse vendedor. Deixa eu mostrar aqui. O último vendedor fechou acima dele? Fechou. Fechou um vendedor acima dele. Fez um testezinho e perdeu a máxima. Perdeu a máxima e vai lá testar o fundo que foi rompido, que nem tinha sido testado ainda. Tá vendo? Depois que ele fechou aqui abaixo, nem tinha sido testado ainda. Então, se ele conseguiu fazer a reversão desse vendedor aqui, ele vai lá testar quem ele precisa testar. Então, ele podia vir testar primeiro esse aqui, fazer uma voltinha, depois ir lá e testar os outros vendedores. Que tá aqui, lá do vendedor. E aí os vendedores mostrou as casas aqui, mostrou que ainda estão no comando. E aí continuou que a venda para fechar o V. Tá vendo? O preço não chegou aqui onde está a reversão? Chegou. Então ele fechou o V. Ele está fazendo fechamento de V. Ele está corrigindo aqui, ó, 100%. Fez a correção aqui de 100%. Daqui o preço pode iniciar uma alta ou daqui pode continuar a queda. Vamos buscar aqui a abertura dos compradores ou continuar essa queda aqui para baixo. E aqui ele vai mostrar que se os vendedores realmente estão no controle ou não. Então, é isso. Espero que tenha clareado um pouco aí o seu entendimento sobre o mercado, sobre comprador e vendedor. Quem está no comando, quem não está, depois eu posso até gravar um outro vídeo. E é isso, falando sobre quem está no comando na compra e quem está no comando na venda, tá? Um forte abraço